Seja muito bem-vindo ao Vem Ver Podcast. Aqui é um lugar onde a gente recebe os convidados que passam as suas experiências profissionais e pessoais, transmite para nós o seu propósito de vida, o que eles carregam aí, qual a lição, a maior lição que eles têm nesse mundo, porque todo mundo carrega algo, né, para poder transmitir para vocês aí pro mundão afora. E esse é um canal para poder atingir o máximo de pessoas com a missão que eles têm para poder transmitir. E essa pessoa que está aqui hoje tem uma missão. E não é pequena, não. É assim, uma missão, na verdade, uma missão não, é um propósito que eu descobri, não é porque eu conversei com ele, não é porque eu li no livro, que atingir aí milhões de pessoas. Quer dizer, atingir milhões, ele até comenta assim, mas não é milhões em questão financeira, mas é milhões em pessoas, vamos entender como é isso direitinho. Mas ele já tem uma experiência enorme de falar em público, porque já deu palestras aí no mundo inteiro. Eu acho que eu nem vou lembrar, mas vamos lá, China, Estados Unidos, ele não vai poder falar agora para a voz não entregar quem é a pessoa. Mas eu só lembro aí, China, Estados Unidos, Dinamarca e Austrália. Lembro da Austrália porque ele passou os últimos anos recentes dele lá, né, alguns anos da vida dele, inclusive a experiência profissional que ele carrega, claro que vai ter aí do mundo inteiro, tem a grande maioria da experiência profissional dele lá da Austrália. E é isso que ele vai conversar com a gente aqui. Mas ele também já está fazendo parte do meu recorde, porque tive contato com os 2 livros dele. Ele descobri agora há pouco que ele só não tem esses 2, tem um monte. Mas eu tive contato com esses 2 livros e em tempo recorde eu consegui ler 2 livros em menos de 4 horas. Então consegui ler, e não só ler, né, gente? Que ler e absorver tem uma diferença muito grande, que eu consegui aprender bastante coisa e ficar ligada aí em muitos assuntos bons. E a gente vai bater um papo. Na verdade, eu vou apresentar ele assim, como ele mesmo, né, se intitula um paraibano australiano, mas ele é de Pombal, veja só. Então, de Pombal para a Austrália, agora de volta da Austrália para Pombal. Seja bem-vindo, Fábio Pereira. Camila, é uma honra estar aqui com você e com vocês que estão ouvindo. Realmente, voltar em Pombal num momento desse, né, para fazer uma palestra de inteligência artificial e fazer o lançamento do livro Assuma o Controle das Suas Telas, é uma honra. Agora, me fala, eu sei pouco de você, porque o que eu mais sei, na verdade, é pelo meu esposo, né? Inclusive, você está aqui porque há um tempo ele ficava, ó, aí ele me pediu para me seguir, se segue aí, ó, fica de olho, que o cara é bom. E aí eu fiquei, né? Aí quando a gente montou o podcast, ele disse, Camila, antes do podcast ele já dizia, ó, segue esse cara que ele dá uma dica, beleza. Aí eu comecei a seguir, aí eu, quem é esse? Aí ele foi contar toda a história. Eu já morava aqui, mas meio aleatório, eu não tinha esse conhecimento, né, da sua causa. Aí, quando montou o podcast, ele disse, Camila, vamos chamar ele. Eu digo, vamos. Aí foi quando eu enviei o convite, né? Aí você, não, eu não sei quando eu vou em Pombal. Quando eu vi a palestra anunciada, eu digo, é É agora. agora. Mas me conta que, assim como eu, outras pessoas que estarão aqui assistindo a gente, não vão saber de onde Fábio surgiu, como foi isso, nasceu aonde. Conta, assim, um pouquinho resumido antes de você chegar na Austrália, porque depois que você chegar lá, o papo é longo. Vamos lá, como eu tô no podcast em Pombal, eu acho que vale muito a pena dizer que eu venho da família Pereira aqui, então meu avô é Paulo Pereira, que foi prefeito aqui em Pombal na década de 70, né? Eu sou filho de Maria Ângela, que é uma das filhas dele, e é um orgulho estar aqui, porque eu estudei aqui em Pombal até os meus 17 anos. Eu fiz todo o ensino fundamental e médio aqui em Pombal, Eita, vai ter que dizer a idade, porque falou que estudou até os 17. né? Até os 17 eu fui embora em 99, então já dá para fazer a conta aí, Quem for bom de conta. né? Então, eu fiz o ensino fundamental e médio aqui, né? Que chamava científico ainda, fiz vestibular. E aqui em Pombal, o meu padrasto era dono de uma farmácia aqui que ainda existe, só que quando a gente viajou para João Pessoa ele vendeu, que é a Farmácia dos Pobres. E em 1994, ele colocou uma coisa lá na farmácia que transformou a farmácia, um computador. Uau. Foi o primeiro computador no comércio de Pombal. Em 1994, isso aí, não tinha nenhum comércio que era informatizado. E quem plantou isso na cabeça dele na época, assim, pra ele trazer Pois isso? é, eu até fiz essa pergunta para ele. Falou que eram alguns vendedores, né, de medicamentos que diziam que tinha esse sistema que ajudava a fazer o controle do estoque da farmácia. Já tinha até uma certa inteligência, porque ele determinava um estoque mínimo. Por exemplo, Dorflex, ele dizia que quando tivesse 10 caixas de Dorflex tinha que fazer o pedido. Então, uma vez por semana, ele ia lá no computador e ele dizia, quero fazer o pedido dos medicamentos que estão no estoque mínimo. Então, o computador já tinha uma certa inteligência de saber que o medicamento estava chegando num limite mínimo e ele imprimia uma lista que já virava um pedido para o pessoal do representante da farmácia, né,
do entregador do remédio mandar o remédio para ele. Ele disse que chegava no dia seguinte. Então, era já uma certa comunicação em 94. E quando ele me contou isso, né, que facilitou muito, porque antes do computador você tinha que fazer o inventário, sair contando, né, quantos medicamentos tem para saber o que você vai comprar. Então, nessa época, eu já me apaixonei por tecnologia. E eu falei assim, a tecnologia ajuda os negócios e ajuda as pessoas. Então, é isso que eu quero fazer. Aí foi muita hora de bunda na cadeira, sentado estudando para passar no vestibular de ciência da computação, porque era o terceiro E vestibular não mais tinha por aqui, concorrido. né? Não tinha por aqui, e foi bem nessa época que a minha família, assim, o meu padrasto acabou vendendo a farmácia porque ele teve muito problema com inadimplência e a minha mãe estava passando por um momento difícil. Eles falaram: ou você passa na faculdade pública ou você não vai estudar. Não tem esse negocinho de passar na particular, porque a gente não vai conseguir pagar. E aí eu tive que estudar muito para passar no vestibular. Computação na Federal era o terceiro curso mais concorrido na época. E aí eu passei em terceiro lugar na UFPB e aí fui morar em João Pessoa fazendo computação. Logo no meu primeiro ano da faculdade, um professor me olhou lá e falou: "Eu quero levar você para ser estagiário na minha empresa". E aí eu virei desenvolvedor Java, sem nem saber o que era que eu ia fazer. Eu estava estudando Java, que é uma linguagem de programação, e fui trabalhar nessa empresa. E aí de lá para cá eu me formei, fui para São Paulo. De São Paulo fui para a Austrália, fiquei 8 anos na Austrália e trabalhei 10 anos numa multinacional chamada ThoughtWorks, com transformação digital, inovação. E depois eu trabalhei numa empresa chamada Red Hat, Chapéu Vermelho, que é a empresa que tem a tecnologia por trás do Pix. O projeto do Banco Central é com a Red Hat, eu era head de inovação na América Latina na Red Hat. Quando você saiu daqui, na época, né? Você estava em João Pessoa para lá. Quem foi a ponte? Por que essa minha pergunta? Para a gente entender qual é o valor que tem o network hoje, que muita gente ainda não dá valor, né? E toda pessoa que vem aqui, o convidado que vem aqui, sempre conta algo que teve uma pessoa, teve um contato. Então, o que foi que fez abrir seus olhos para a Austrália? Para a Austrália foi o seguinte, quando eu fui para São Paulo, eu comecei a trabalhar e é networking mesmo, porque eu comecei a trabalhar com um cara, Vinícius Teles. E ele tinha escrito o primeiro livro em português de uma metodologia ágil, que hoje se fala muito na gestão, de métodos ágeis de gestão, né? E tem uma coisa que chama Scrum. Enfim, quem é do mundo da gestão de projetos talvez vai entender isso aí. E aí eu trabalhei com um cara que escreveu o primeiro livro em português disso, né? De métodos ágeis para fazer gestão de projetos. Ele era um consultor na empresa que eu fui trabalhar. E aí ele ficou plantando na minha cabeça que metodologias ágeis era interessante. E aí essa empresa chamada ThoughtWorks não tinha escritório no Brasil. Depois eles abriram um escritório no Brasil. Eu mandei o meu currículo e aí mandar o currículo não teve networking. Foi só a influência dele com relação ao conteúdo, que é a metodologia ágil. Mandei o meu currículo para a empresa referência do mundo, que era essa empresa. Eu fiz 6 meses de entrevista para passar nessa empresa. Então foi realmente um processo bem difícil. Passei e eu ia para os Estados Unidos. Aí eles disseram, olha, o visto para os Estados Unidos está muito difícil para brasileiro, só que tem vaga na Austrália também. E aí eu na Austrália eu não sabia nem direito E onde você já era. estudava línguas, outras línguas? Já tinha a pretensão de ir? Como era? Foi assim na louca, no, na doida mesmo? Já desde criança que eu estudo inglês, não só estudar, mas assim, eu trouxe o inglês para minha vida. Foi inclusive uma influência do meu irmão, Paulo, né, Paulinho, Paulo Neto, que colocou o inglês na minha vida, me colocando para escrever, para assistir vídeo no YouTube, que vídeo no YouTube, para assistir filme É sem porque o legenda. YouTube ainda. Não, não tinha, não, para assistir filme sem legenda. Né, ele colocava aquelas fitas cassete, assim, no videocassete, e colocava os filmes sem legenda da Disney. Tipo Tinha que Aladdin, rodar A para Bela poder e a entender. Fera, colocava e eu ia tentando entender, entendeu? Eu criança mesmo, então ele foi plantando essa coisa do inglês na minha cabeça, e eu não sabia que isso ia me ajudar, né? Uma criança assistindo um filme da Disney, eu não sabia que isso ia me ajudar a um dia ir trabalhar em outro país. É. Mas, tudo bem, tá? Dá pra gente entender que você do Brasil foi para lá buscando alçar um voo maior. Mas a curiosidade, a gente depois vai voltar de novo, foi o que trouxe então, porque Brasil, passos lentos, né? Eu nem Sim. sou entendida do assunto, mas entendo que há passos lentos na tecnologia. Aí o que foi que trouxe Fábio de lá para cá de volta? Isso é uma pergunta que geralmente as pessoas me fazem e foi uma decisão difícil. Foi uma decisão que aconteceram 3 eventos que me fizeram voltar, né? Um deles foi que uma tia minha faleceu, a irmã mais nova da minha mãe, tia Cassinha.
Ela era muito jovem, era a irmã mais nova, tinha 40 e poucos anos, ela faleceu. Ela morava onde? Morava em João Pessoa, morava vizinha à minha mãe. E aí eu estando do outro lado do mundo, era muito difícil você viver a vida que estava acontecendo aqui no Brasil, porque eu estava literalmente do outro lado do mundo. Fica maior, assim, parece os acontecimentos. Eu tenho alguns parentes que moram lá e é como se a coisa que tá acontecendo aqui não tá tão assim, e lá vocês enxergam, aumenta E tem, pela tem a distância, né? questão do fuso horário, né? Que quando tá todo mundo acordado, você tá dormindo lá. E quando você tá dormindo, tá todo mundo acordado. Então, você aumenta muito a distância. É como se você tivesse realmente desconectado do mundo que tá acontecendo aqui no Brasil. É tanto que eu voltei, né? Que quando eu voltei tinha um monte de meme que eu não sabia. O pessoal ficava falando assim, os memes, e eu não sabia dos memes. Não sei quem falando de caneta azul. E eu falava, o que é caneta azul? Ah, Pô, não. você não conhece caneta azul? Então, assim, cria-se um gap, né? Uma distância muito maior. Então, teve o falecimento da minha tia, teve a minha sobrinha que engravidou, e aí eu ia ser tio, avô, e, né, minha irmã que tá ali, essa é a avó, com 37 anos. E foi bem na época também que a minha mãe descobriu que estava com câncer. E aí a gente não sabia Tudo direito, isso. tudo isso junto, né? Culminou nesse ano que eu fui lá, conversei com o pessoal da empresa, eles falaram, não, já tem um escritório no Brasil, a gente vai transferir você para lá. E aí eu vim para o escritório de Recife, porque eu ia ficar próximo lá de João Pessoa, que era onde Isso em que ano? 2016. Eu fiquei de Ah, sim. 2008 até 2016 lá, foram oito Pensei anos. que tinha Então se já faz 8 anos. desconectado de vez de tudo de lá pra cá, mas não, você veio já. Eu vim transferido pela empresa para trabalhar no escritório da Sim. mesma empresa em Recife. E até então você ainda tá na mesma empresa? Não, aí saí dessa empresa em 2018, tirei um sabático de 9 meses, morei 2 meses na Tailândia, viajei por vários lugares, fui até para a Rússia, que foi na época da Copa de 2018, que foi na Rússia, dei um pulinho na Rússia. E aí tirei esse sabático de 9 meses, foi quando eu escrevi o Consciência Digital. Esse livro, o Consciência Digital, ele foi escrito na Tailândia em 2018. Né? Eu sentei lá 2 meses para escrever ele. Aí depois foi que eu voltei e entrei na Red Hat, que é a empresa por trás do Pix. Você chegou a sentir se tudo isso, essa distância, porque deu para entender que você é uma pessoa que tem a questão afetiva, né? Sim. Bem forte em você. E essa questão da distância deu abalo em você, porque assim, o mundo tecnológico, a gente vai entrar aí nesse assunto já que abala as pessoas, né? Bastante. Mas você acha que o mundo que você já vivia, por ser tão tecnológico, e aí pegou essa parte sua, que você tem do sentimental, você acha que isso deu um impacto maior, assim, foi Com decisivo? certeza, né? Porque eu acho que se fosse desconectado, né? Eu acho que a conexão com a família que eu tenho é muito forte. Então tem gente que é mais desapegado e não tem essa conexão e aí não tem problema. Mas com certeza. E naquela época também a conexão do digital ela era menor. A gente não fazia videoconferência, não era simples fazer abrir uma videoconferência, era tipo Skype, sabe? Naquela época era muito mais difícil. Não é que nem hoje que você pega o WhatsApp, faz uma ligação de vídeo, o FaceTime e fala com a pessoa na hora. Então, o digital, talvez ele tenha até, pelo fato dele não ser tão avançado como é hoje, ele atrapalhou um pouco de não ter essa conexão. Você acha que se você tivesse ficado no Brasil nesse período? Claro que eu nem gosto, viu? Não sei nem porque eu tô Né? fazendo essa E se, pergunta, né? porque eu nem Os gosto e de si, se's. não trabalho com isso. Meus meninos às vezes, mãe, mas se eu digo, não, esquece, já faz outra Já foi, pergunta, já. não tem se. Mas no Brasil, você acha que você teria, ou as pessoas que estão na sua área, que estão te assistindo, porque gostam, têm afinidade, consegue construir tudo que você construiu, estando só aqui, sem ir para o exterior? Acho. Eu acho que sim. Inclusive, depois que você volta, você passa a dar mais valor. Existe aquela coisa da gente não dar valor ao que tem, né? É o take for granted do inglês. Você tem uma coisa, tá ali do seu lado e você não dá valor. Então, depois que eu voltei, eu passei até a comparar e existe uma síndrome do brasileiro de dar mais valor do que a de fora. Mas o Brasil tem muita inovação, tem muita tecnologia que aqui é primeiro no mundo. Ah, você para. É Porque eu já ia sério. pensar assim, você Tem que tá meio muito. deprê, não? Não, tem muita tecnologia que aqui é o primeiro do mundo, principalmente pela necessidade, né? O Brasil tem muita necessidade porque é um país grande, que tem muita gente. Tem, infelizmente, aqui o problema grande da questão da segurança. Então, os sistemas eles são muito mais seguros, ou seja, a parte de cibersegurança no Brasil é muito mais avançado do que em outros países. Digamos, a segurança para você entrar no seu aplicativo do seu banco.
é muito mais avançado. Então, pela necessidade da segurança, o Brasil acaba avançando na frente. Talvez seja porque já tem a fama do brasileiro, tem um jeitinho para tudo, então tem mil jeitos para É, poder exatamente. invadir, né? Vou dar um exemplo. Quando eu cheguei lá na Austrália, eu fui fazer uma conta bancária, né? E para entrar no internet banking é muito simples, era uma senha de 4 dígitos. Eu falei, cadê aquele monte de coisa? Token, senha de não sei o quê, o CPF da avó, tem que dar o endereço Dá da umas três cunhada. opções de coisas Três para opções, é segurança de não sei o letra, quê. não tem, é bem mais simples. Então, ou seja, a parte tecnológica relacionada à segurança, ela acaba avançando mais no Brasil porque tem mais necessidade aqui. Agora, olhando também por outro lado, outra vertente, não seria porque o Brasil é mais burocrático, isso aí engancha, enrola, assim, deixa a coisa um pouquinho mais difícil também, não? Chegou Também, lá, você não achou tudo mais rápido? também a burocracia no Brasil também é Aí maior. meio que empata do É, crescimento também, tem isso, verdade. né? A simplicidade, né? Às vezes é É, melhor do que a burocracia. o que é para quem está pensando em ir para o exterior? Qual é o maior desafio? Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou ou que você vê hoje, que você senta numa mesa assim e dá um conselho? Você quer ir, cara? Pois preste atenção nisso. É o idioma, com certeza. Porque mesmo eu tendo estudado desde criança, eu fiz CCAA, eu achava que eu falava, sabe, a língua. Eu fiz 6 meses de entrevista e eu passei em tudo. Então, pra você ter uma noção, assim, as entrevistas foram fáceis. Só que quando você chega no país, vai de tudo, assim, porque o vocabulário é outro, é o vocabulário do dia a dia. Você liga a televisão, é um vocabulário, assiste um jornal, é outro. Chega no mercado, não sabe comprar uma fruta porque não sabe o nome da fruta. Vai num restaurante, não sabe pedir a comida porque o nome de comida não estava no que você estudou. Então, com certeza o idioma é a maior barreira para quem quer morar fora. Você, como brasileiro, quando chegou lá nessas grandes empresas que você trabalhou, teve algum, eu não posso dizer preconceito, mas visto de outra forma? O brasileiro é visto como? Na Austrália, o brasileiro é visto como tem uma visão muito boa. O brasileiro é aquele acolhedor, simpático, né? A questão dos estereótipos que eles têm da gente é samba, futebol, né? Carnaval. Então, tem uma visão muito boa do brasileiro. E eu tenho um amigo que é nômade digital, que ele já morou em mais de 70 países. Ele e a esposa dele, o Vinícius Teles, que é esse mesmo cara que me inspirou. Depois ele virou nômade. O arroba deles no Instagram é Casal Partiu, que eles já viajaram mais de 70 países. E eles dizem que o passaporte brasileiro é um dos mais fáceis de você viajar e entrar em vários países. E que se você chegar em qualquer país e disser que é brasileiro, você sempre vai ser bem acolhido. O Brasil não tem, assim, briga, treta com ninguém, né? Com quase ninguém. Não tem essa rixa de dizer, "Ih, é brasileiro", não tem. Enquanto que, infelizmente, outras nacionalidades têm, né? Visto Os como bonzinho, preconceitos. aceita tudo, né? O Brasil, É. paz e amor. Só que tem o estereótipo da questão do jeitinho brasileiro também, né? Que eu acho que é verdade. A questão de, infelizmente, existe o jeitinho brasileiro e por isso que aqui tem a questão da segurança. Então, isso é uma coisa que as pessoas veem também. E vamos chegar aqui no assunto dos livros. Aí viajou, rodou e andou todo esse mundo todo, que quando eu falei no comecinho aqui, faltou algum país. Fala aí todos os países que você já palestrou. Alemanha, você falou Dinamarca, né? China, Austrália, Estados Estados Unidos. Unidos, Chile. Ah, não falei Chile, olha aí, mais um. Trabalhei 5 meses no Chile, num projeto de transformação digital lá, numa empresa de 140 mil pessoas, a Cencosud, que é um grupo de varejo muito grande, e foi uma experiência incrível também lá. E quando você ia ou recebia convites, quando você chegava aí, né, para essas novas empresas, ia com friozinho na barriga, mesmo sabendo de todo o seu conhecimento. Essas perguntas assim podem parecer boas, mas o que acontece? Quem está assistindo às vezes se encoraja em dizer assim, Sim. olha, às vezes recebeu uma propostazinha pequena no emprego de mudar de cargo, não aceitou porque tem medo, né? E aí essa pergunta é para poder você falar sobre isso. Sempre você ia com medinho, com um frio no coração, como é? Sempre, 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 até hoje ainda tem. E eu acho que esse medinho é até bom, né? Porque eu acho que quando você para de sentir ele, significa que você está dentro da sua zona de conforto. A falta dessa sensação, essa adrenalina que dá na gente, eu acho que é você estar muito dentro da zona de conforto. E eu acho que se você sair demais, aí o medo vira pânico e vira aquilo que você talvez está se desafiando, talvez até demais. Então, saber sair da zona de conforto, saber sentir esse medo, essa adrenalina, essa empolgação e esse entusiasmo, faz parte. Significa que a gente está fazendo uma coisa fora da zona de Tem conforto. uns truquezinhos assim, né? Qual foi o seu maior público de palestra? Foi 2.000 pessoas. E tinha, você ficou preocupado em. Tem umas, como é que diz? Umas.
uns ensinamentos pré-palestra, né? Você fazia tudo aquilo. Faço. Inclusive, eu faço mentoria para palestrantes e eu ensino métodos. E um dos métodos que eu faço é uma chama visualização É guiada. online, sua mentoria para A- palestrante? É online e presencial, os dois. Depende da pessoa, de onde a pessoa está. Hoje o mundo é híbrido, né? A gente vive no mundo híbrido que, dependendo de onde a pessoa está. Uma das práticas que eu uso chama visualização guiada. A visualização guiada é assim, você, antes da palestra, eu vou ao banheiro, vou num local assim, mais privado, que eu fique sozinho. E eu aprendi isso quando eu fiz a minha palestra do TEDx João Pessoa, em 2016. Uma coach fez isso comigo. E aí o que que acontece? Eu não vou contar tudo para não dar muito spoiler, mas você se imagina de olhos fechados que você está subindo no palco e que está dando tudo certo. Eu fico até arrepiado quando eu falo isso, porque a sensação ela volta. Então você se imagina e a gente fecha os olhos e visualiza. Imagine que você está subindo no palco, você está olhando aquelas 2.000 pessoas e tudo está dando certo. Aí você visualiza aquilo, como se tivesse acontecendo. Você vai contar uma piada e eles vão rir. Aí visualiza todo mundo rindo. Você vai terminar, vai ter palmas. Você visualiza tudo aquilo e depois você ancora com um gesto. O meu gesto de ancoragem é assim que eu fiz isso em 2016 e quando eu faço isso, eu volto a sentir aquela sensação de que tudo vai dar certo. Então, esse método de visualização guiada é uma das coisas que eu faço e que eu trago também para os palestrantes para dar aquela tranquilizada. E realmente dá, né? Porque a gente é pura química, então o ser humano tem muita química que regula o que a gente sente, né? E você falando, e o cérebro é treinável, os pensamentos, então isso aí já é para ir treinando. Hoje, você falando que é um curso, uma mentoria sua para palestrante, mas você falando aí, eu já imaginando, não tem nada a ver o assunto, mas é já imaginando até um treinamento para um político, gente, que a gente Sim. está no período, isso aí serve. Um treinamento para um professor que vai dar numa universidade, por exemplo, vai ter só acostumado com 20 alunos, certo dia ele vai pegar 200, vai Sim. se tremer na base, como diz, né? Então, na verdade, vai servir ou não, só serve se for para palestrante. Não serve para falar em público, digamos assim, né? Até uma aula que você vai dar. Eu já fiz mentoria até com uma advogada que ia fazer uma reunião com 20 outros advogados e ela ia falar sobre um assunto que ela estava se sentindo que ela não estava tão confortável. Então eu fiz a mentoria com ela e aí ela depois fez essa apresentação dentro do escritório mesmo dela de advocacia para 20 advogados. Então tem a ver com você falar em público, falar com outras pessoas. Muita gente chama de oratória, só que eu acho que oratória é só um subconjunto, né? Tem muito curso de oratória por aí, por isso que eu não chamo o meu de oratória. É uma mentoria que eu chamo de palestrante best-seller. Porque tem a parte da palestra e tem também a parte onde eu ensino como você pode ser um autor best-seller e também um palestrante best-seller, porque eu também vendo as palestras, né? Gente, vamos pegar, como diz, todos os endereços aí para poder se inscrever. Mas aí vamos entrar aqui na história já do autor best-seller. Gostaria de saber, assim, o sentimento que dá e falar assim, eu vou ter coragem, eu vou botar agora, eu vou sentar. Quanto tempo passa escrevendo? Quais foram as inspirações do primeiro livro? Conta tudo aí. As inspirações vieram muito de pessoas que passaram na minha vida, como o Vinícius Teles, por exemplo, que tinha escrito o primeiro livro de E você ia metodologias catalogando ágeis. isso no Não, passado? isso Não, né? era acho que no meu inconsciente. E eu tive um mentor na Austrália, o nome dele é Sam Newman. Ele escreveu um livro que mudou a forma que o mundo escreve software, que é o livro chamado Microserviços. Quem é da tecnologia conhece esse livro. E aí eu estava na Austrália nessa época, eu queria uma promoção e eu estava cavando uma promoção na empresa. E aí a empresa chegou e falou assim: vamos colocar o Sam Newman para ser o seu mentor, porque aí ele vai te ajudar a crescer na carreira. Aí o Sam chegou para mim e falou assim: olha, eu tô num ponto onde o meu livro hoje impacta a gente no mundo todo sem eu precisar estar lá. Então foi aí onde caiu uma ficha na minha cabeça, que você pode impactar as pessoas sem necessariamente você estar naquele lugar, com palavras faladas e escritas. Então eu comecei a dar palestra e comecei a trabalhar na ideia do livro. Só que primeiro vieram as palestras. Então eu dei muita palestra durante vários anos e o Sam falou para mim: escolha um assunto e siga nesse assunto, fique muito profundo nele e escreva um livro sobre esse assunto. Porque a gente às vezes fica falando de várias coisas, né? Fala de empreendedorismo, fala de liderança, fala de inteligência artificial, vai falar de inteligência emocional. Então ele disse Que, assim: claro, acaba um escolha conectando com o outro. um Você conecta com quer o passear outro, em tudo, às vezes, porque é né? desenvolvimento pessoal como um todo, mas ele disse assim: pega um assunto e traz ele como se ele fosse seu.
E aí foi quando surgiu a ideia dos nudges, que são os empurrõezinhos no mundo digital, onde eu comecei a ver que a gente é manipulado no mundo digital o tempo todo, com os empurrõezinhos que a gente nem percebe. Por exemplo, se você for no Google e procurar onde comer em João Pessoa, por exemplo, tem lá milhões de resultados. Só que 9 em cada 10 pessoas clicam no resultado da primeira página. Porque o Google dá um empurrãozinho colocando o resultado na primeira página. Aí você escolhe aquele resultado e você não percebe que tinha um resultado na página 2 que poderia ser melhor do que o da página 1. Então a gente dá o poder ao digital para tomar decisão para a gente. E aí isso na ciência comportamental tem um nome, é o nudge, que é o empurrãozinho. Só que tinha um livro, que é o livro Nudge, que falava muito dos empurrõezinhos do mundo físico. Por exemplo, colocar um biscoito na minha frente aqui é um empurrãozinho para eu Para sair comer, do mundo para fitness. sair do mundo fitness. E aí é quase como se eu tivesse que gastar uma energia para não seguir aquele empurrãozinho e não comer. Eu tô aqui me segurando para não comer um biscoitinho desse. Pois como que, Pois inclusive, como esse é que- bom de limão siciliano, é uma Pois delícia. é, isso aqui é um nudge, ó. Isso aqui é um nudge, um cookie gostoso. Só que esse é o nudge do mundo físico, é deixar mais fácil. Se essa bandejinha, por exemplo, tivesse ali, estaria um pouquinho mais difícil para eu pegar, porque tem uma distância, tem o que a gente chama de atrito, né? Então, isso é o nudge que tem no livro do Richard Taylor, que ele é apenas ganhador do prêmio Nobel por ter definido essa teoria, chamada de nudge. Só que não existia nenhum conceito disso no mundo digital, das decisões que a gente toma no mundo digital sem pensar que está sendo empurrado para tomar aquela decisão. Como, por exemplo, um dos nudges mais famosos é o autoplay da Netflix. Você começa a assistir um episódio da Netflix e aí automaticamente, sem você fazer nada, passa o próximo episódio. Ou seja, você toma a decisão de continuar assistindo sem fazer nada. Isso é um empurrãozinho, é um nudge. Ah, é certeza. Porque se realmente, se saísse, você tivesse que apertar de novo, voltar, você dizer, não, eu vou assistir isso mais tarde. Isso. Acabou o primeiro episódio, aí saiu. Você tinha que ir lá e se selecionar o episódio 2, dar play. Isso muita E eu gente não pensando, e iria a gente assistir. fica como inocente achando que a tecnologia está facilitando as coisas, mas tá muito, tá empurrando agora. Ela tá empurrando, E é é. bom não sei se é, como é que você chama, se é código, esses nomezinhos que ficam, porque agora eu vou ficar lembrando, né? É. Direto lá em casa do empurrãozinho. Cada empurrãozinho desse acessa um viés cognitivo. Então a palavra técnica é um viés. Por Ah, exemplo, o empurrãozinho do autoplay da Netflix, ela acessa um viés dentro do nosso cérebro chamado viés do status quo. É o viés do preguiçoso, que a gente prefere estar onde a gente está do que tomar uma ação para sair de lá. Então ele acessa o viés da aí preguiça. cria a história do maratonando. Aí que fica bonito, né? É, Ai, não, eu maratonei, tô deu 3 horas da maratonando. madrugada. Maratonando, tá lindo. Você falou desse primeiro livro e os livros não pararam e foram Não. indo. Porque viu que o negócio era fácil de fazer ou porque pegou gosto ou tinha quem realmente ficasse te influenciando a escrever mais, facilitando. Na verdade, influência não, facilitando o processo para você. Ou era você com você mesmo e fazia tudo, como era? Eu gosto muito de fazer parte de comunidades. Eu acho que uma comunidade é algo que impulsiona, um vai impulsionando o outro. Então eu acabei entrando nas comunidades dos autores, né? Eu fiz uma imersão com a editora Gente, chamada Imersão Bestseller, onde eu conheci vários autores. E aí eu acho que um vai puxando o outro, sabe? E o seu livro vai sair quando? E o seu vai sair quando? Então a própria editora E de Gente vários também, temas, né? de vários temas. Tem gente lá que é do mundo do esporte, como por exemplo o André Heller, que era jogador da seleção brasileira de vôlei, fez a imersão comigo. A Luana Ganzert, que é psicóloga. Então, assim, um vai puxando o outro, só que você cria aquele. Sabe, quando você torce para um time de futebol, tá todo mundo ali torcendo, assistindo o jogo. Eu me reúno com autor de livro e palestrante para torcer pelo próximo livro, quem é que vai lançar, qual é a próxima palestra, qual é o próximo evento. Então, é aquela coisa que conecta. Então, eu acredito muito no poder das comunidades. Quando eu li esse do Consciência Digital, e eu fiquei, gente, realmente a gente tá zero só sendo consumido. A gente tá achando iludido que tá consumindo conteúdo. Que conversa nenhuma, que então é consumir, né, a gente? É. E nunca se viu tanta gente sem energia mesmo, sendo consumida com energia. Energia de fazer tudo. Eu nunca trabalho com essa parte de saúde e nunca se viu tanta gente na minha clínica e vários profissionais que contam, de gente que chega assim, cansado, fadigado, sem energia, sem, como diz, sem ânimo. E não é só o fisiológico, é o mental, É o mental. né? E no seu livro,
que agora eu tô confundindo, acho que foi no recente, no último, no outro, que você menciona a pandemia, né? Não Que assuma o controle. no pós-pandemia a coisa piorou um pouco. O que é que você pode dizer para a gente de dica, ou do que você já pode pincelar antes, disso, dessa questão desse consumo, dessa fadiga mental, do controle das telas que as pessoas não estão tendo? Dá um geralzão aí. Tá, primeiro, se você ou quem tá escutando aqui chega no final do dia e chega em casa, depois do seu trabalho, e você tem aquele cansaço mental, sabe? Eu tô com a cabeça cansada. Parece que a cabeça tá pesada. Parece que tem muita coisa dentro dela, é porque realmente tem. É porque durante o dia você consumiu mais informação do que o que você deveria ter consumido. Eu uso a analogia que é como se você chegasse num rodízio de comida e comesse tudo que tem no rodízio. Não cabe na barriga, né? Só que a gente tenta fazer isso com a informação. Você tenta consumir tanta informação que chega no final do dia e a cabeça tá cheia. Só que como a informação ela é invisível, não tem aquele conceito de você visualizar que você tá com a cabeça cheia. Mas os sintomas são cansaço mental, dificuldade de dormir, desorganização, falta de produtividade. Chega no final do dia com um monte de coisa que deveria ter feito, mas não priorizou. Então, procrastinação e falta de foco de fazer o que realmente tem que ser feito. Não é que a gente fala assim, eu não tenho tempo. É porque priorizou a coisa errada, né? A pessoa acabou priorizando a coisa errada. Eu acho engraçado que eu converso com muitas pessoas que dizem assim, eu sou muito ocupado, não consigo terminar minhas coisas. Mas você começa a falar de série da Netflix, assistiu várias. Você começa a falar dos posts do Instagram, do Dos TikTok, memes, viu tá todos. atualizado Tá em tudo. atualizadíssimo dos memes, sabe de todos, sabe de tudo que tá acontecendo. Aí você fala, mas peraí, será que a pessoa não teve tempo para fazer o que tinha que ser feito ou priorizou outras coisas? Né? Então, principalmente ter essa consciência do que a gente está priorizando e que está consumindo durante todo o nosso dia, né? Nas telas. O que eu estou consumindo? Eu estou consumindo feed do Instagram que eu estou rolando a tela e não sou eu que estou decidindo o que eu estou vendo? Ou será que eu estou tendo conscientemente, por isso o livro Consciência Digital, eu tenho consciência digital do que eu vou consumir no mundo digital? Esse seria o primeiro ponto. Dar uma parada. Tem uma das ferramentas que eu uso, que é colocar realmente no papel, listar o nome de todas as ferramentas que a gente usa. Instagram tem aplicativos que fazem isso, né? Que Como controlam o assim? tempo Você de diz tela do que eu estou do que consumindo? você está Mas assim, pai, consumindo. eu gosto muito de WhatsApp, eu gosto de Instagram, isso. Isso. Faço uma listinha. Tanto no Android quanto no iPhone, tem um aplicativo que já vem nele que mostra o seu tempo de tela. Então, você olhar o seu tempo de tela, existem pesquisas que mostram que se você perguntar para uma pessoa quanto tempo ela gasta num aplicativo, por exemplo, no Instagram, ela acha que gasta muito menos do que o que realmente é. Então, só em abrir o seu aplicativo de tempo de tela, você já vai ter um choque. Porque você vai achar que usa por 2 horas, e aí quando você olhar lá, são 4. Você fala, caramba, eu uso esse negócio 4 horas por dia, e eu achava que era só 2. Então, o primeiro passo é o passo que eu digo que é o subir na balança. Eu digo isso porque eu comparo muito com a obesidade, né? A infobesidade, ela é comparada com a obesidade, e você descobre que tem obesidade como? Subindo numa balança e fazendo um cálculo do seu peso com a sua altura. E aí a OMS, a Organização Mundial da Saúde, define ali que tem uma linha que se passou daquela linha é a obesidade. E é uma doença a obesidade, né? É o código E66 do CID, que é a tabela de doenças. A infobesidade ainda não está catalogada dessa forma, porque é a minha tese de pós-graduação. Tomara que um dia ela entre, né, na lista. Você E sobe aí no nessas. futuro vão estar falando igual você tá, que é a Organização Mundial de Saúde, e aí vai ser Fábio Pereira aqui. Colocou na lista das. Tomara. Essa palavrinha infobesidade é uma das palavras que eu queria muito espalhar e que ela se tornasse um jargão assim comum das pessoas conversarem. Da mesma forma que surgiu fake news, por exemplo. Né? Então, infobesidade. Você está sofrendo de infobesidade. Eu acho que eu estou com infobesidade. Então, o primeiro passo é você subir na balança e ter essa consciência. E aí, uma vez que você tem a consciência, você vai fazer a mudança. E a mudança seria o quê? Fazer com a história, travar esse telefone e não pegar mais nele, que eu acredito que não. Aí Não. o efeito rebote vem, né? Aí Vem. dá umas dicas do que seria. Porque você já está aí falando de comida, relacionando, restaurante, que a gente não chega e come tudo uma vez, mas também para poder, como diz, perder peso, fazer uma dieta, eu não posso também fechar minha boca, que eu vou desmaiar, vou passar mal, vai ser pior, né? Pois é, É você do mesmo consegue jeito. viver sem comida? Não, né? Não. Mas dá pra Ixi, fazer Robinho, um mas dá para viver jejunzinho, dá pra sem, fazer um jejum sem Instagram. intermitente, dá pra fazer um detox, né? Dá pra você falar, vou ficar um mês sem açúcar,
Ou seja, dá para você fazer algumas técnicas que vão mudando os seus hábitos, né? Então, a primeira coisa é essa, é ter consciência de quais são os meus hábitos atuais. O segundo passo é você definir o que que eu quero com o mundo digital. Não, eu quero trabalhar com isso, eu quero ser social media. Então, você vai ficar muito, muito tempo nas redes sociais, porque é o seu trabalho e é para onde você está indo. Mas não, eu quero fazer outra coisa e isso está me atrapalhando. Então, ir diminuindo aos poucos, fazer um detox temporário, né? Eu sugiro muito você tirar algumas coisas aos poucos. Eu não acho, não acredito muito no detox, aquela coisa de dizer, vou parar de usar tudo de uma vez. Eu acho que não funciona porque tem um rebote, da mesma forma que na dieta também tem. Então, ir tirando aos poucos e ir mudando os hábitos, diminuindo o tempo de tela, diminuindo o tempo em alguns aplicativos. E para diminuir tempo de tela, uma dica do Instagram é deixar. Como é deixar de seguir pessoas no Instagram aleatórias. Como é que você tem condições de seguir 5.000 pessoas? Eu Me sigo fala. 5.000. Como? Não, tô perguntando para Não, você mas ver. uma coisa é seguir, É a para outra você essa coisa. pergunta. Uma coisa é seguir os 5.000, outra coisa é ficar visualizando o que as 5.000 pessoas fazem, Ah, porque você já né? tem a consciência digital, né? É, Você você já não ter fica a. no dedinho aleatório. Você não Não, fica. uma coisa é você seguir, é você ter a pessoa lá. Por exemplo, eu lembro de alguém e quero ir lá, eu vou na lista das pessoas que eu sigo e eu sei que ela tá lá. Seguir não significa consumir todo o conteúdo que aquela pessoa produz, né? Seguir é estar conectado. Para mim é isso, é estar conectado com essa pessoa ali. É como eu tenho 3.000 contatos na minha lista de contatos de números telefônicos, E mas não eu sai não ligo ligando para para todo tudo mundo. isso. É ter essa consciência mesmo. Não é porque eu tô seguindo 5.000 pessoas que eu vou consumir o conteúdo que as 5.000 pessoas E publicam se todos os você não dias. tem a consciência, você não, tô falando, as pessoas não têm, que deixe de seguir então, né? Cada um que Deixa de pega seu seguir, é. método. Porque às vezes tem gente que é impossível, começa a ver todas as pessoas, não, porque eu gosto de todo mundo que eu sigo, eu tenho que assistir um pouquinho de todo mundo. Aí a coisa ficou bem difícil e complicada. Mas me fala sobre essa questão de você ter voltado para cá, para Pombal, para cá Pombal, e fazer uma palestra aqui, que inclusive é amanhã, essa palestra. Então, eu já queria que você falasse do que é dessa novidade que estará amanhã e que amanhã você vai lançar algo lá na palestra, é isso? Já é um curso que ele está lançado, só que o que que acontece? Quando eu faço a palestra de inteligência artificial, eu mostro muitas ferramentas. Eu mostro o ChatGPT, eu mostro o HeyGen, que consegue fazer você falar qualquer idioma. Por Nessa de exemplo, a gente amanhã? pode pegar um videozinho seu aí falando, eu vou até fazer isso, vou pegar um corte desse podcast com a Camila falando português e vou falar, vou colocar você para falar que idioma que você queria falar. Ah, Qualquer pronto. um, Inglês, que eu não sei, tenho que inglês. Então aprender. Eu já vou me empolgar, que eu vou você achar vai fazer a bonito. minha apresentação em inglês. Eu vou Ah, pronto. colocar uma ferramenta chamada HeyGen. Você faz isso em 5 minutos. Só que eu mostro isso na palestra. E aí isso gera muito interesse das pessoas. Você consegue gerar uma imagem, você consegue gerar um vídeo, você consegue fazer muita coisa. E aí, no final da palestra, muita gente chegava para mim e falava: eu fiquei interessado, eu entendi que isso é importante, eu vi o que é possível, mas eu não sei como fazer. E aí o curso que eu já lancei, e eu geralmente no final da palestra eu falo sobre ele, é o curso que eu chamo de os 10 superpoderes com a inteligência artificial. São 10 aulas, onde eu escolhi 10 ferramentas e eu ensino passo a passo como usar aquelas ferramentas em 10 aulas curtas. São 10 aulas de menos de 15 minutos cada aula, só que eu realmente eu pego na mão da pessoa, compartilhando a tela, mostro onde clica, Ah, maravilhoso. porque é difícil a pessoa saber como, né? Como, exatamente, sabe? Eu mesmo, quando falo de inteligência artificial, só penso nisso aí, nesses vídeos que eu vejo, não sei nem como é, que eu vejo lá uma pessoa falando uma coisa, depois diz que não foi ela que falou, explicando, eu digo, Sim. nossa. E também a única coisa que me vem na cabeça é chat GPT. Que eu penso que a maioria pensa que Que é só inteligência isso. artificial só vai nos servir por enquanto com o chat É. GPT. Aproveita e diz assim, porque a gente, você já está inteirado 100% em tudo isso, eu um pouquinho, e tem gente assistindo que é quase nada. Qual é a diferença crucial do chat GPT para o Google? Calma, não é uma pergunta ignorante, você vai dizer, Camila, toda. Mas assim, na sua linguagem técnica, diz aí qual é a principal Não, diferença. não é uma pergunta simples, é realmente é uma pergunta que muita gente tem. O que que acontece? O Google, ele é um buscador. Então ele busca conteúdo que já existe, que alguém já fez. E o ChatGPT, ele gera conteúdo que ninguém nunca fez. Certo? Então, se eu estiver falando de um assunto, por exemplo, que eu quero escrever uma redação, amanhã eu vou falar para muitos alunos, né? Então eu falo dessa questão de redação. Se eu quiser buscar
escrever uma redação sobre um assunto específico, por exemplo, consciência digital. O buscador, o Google, ele só vai encontrar coisas que alguém já escreveu. Aí você pode pegar aquele texto, tentar modificar ou tentar plagiar e dizer que é seu. Isso é o buscador. Já o ChatGPT, ele escreve um texto novo para você que ninguém nunca escreveu e ninguém consegue diferenciar se quem escreveu foi você ou foi ele. Porque é um texto totalmente novo que ninguém nunca escreveu. Não tem como você provar que aquilo não foi escrito por você. Acabou esse papo de plágio, então. Porque tudo agora pode ser copiado e modificado, porque você pode pegar um texto, coloca no ChatGPT e fala modifique esse texto. Inclusive, uma das grandes discussões hoje do ChatGPT é relacionado a direitos, o direito por trás daquele conteúdo que é gerado, né? De quem é o direito daquele conteúdo, né? Então A propriedade vai vir intelectual. mudanças aí, né, nesse Com certeza. chat GPT. Porque, assim, eu já vejo que professores, por exemplo, da universidade já são contra, né? Porque tem, os alunos já estão trazendo tudo. E Pois quando é. vai apresentar, não sabe falar um A, porque tirou tudo de lá. Meu menino, mesmo dia desse, atrasado pro trabalho, já rotulou de como é, Gustavo. Eles, não, mãe, aqui bem ligeiro, no instante eu desenrolo, no instante eu consigo. Eu acho que a produção de texto pura, ela vai passar a ser menos valiosa, porque ela vai ser automatizável. E aí outras habilidades vão vir, como por exemplo o pensamento crítico. Ler aquele texto e ter um pensamento crítico e saber discutir sobre aquele texto, aí sim é uma coisa que vai ser do ser humano. Que era, pronto, que era isso que eu ia te perguntar. Com toda essa experiência que você tá lá, internacional, né? Agora de volta no Brasil e por aqui interior e pegando todas as nuances de todas as culturas. O que é que você, amante da tecnologia, entusiasta da tecnologia, acha que vai ser insubstituível? Você já respondeu, mas agora você vai reforçar. O Sim. que é que, assim, ainda não ganha, não bate do ser humano? O Fórum Econômico Mundial lançou uma lista das 10 habilidades que são as habilidades dos seres humanos do futuro. E são habilidades que o computador e a máquina e o ChatGPT e a IA não vai conseguir fazer. São 10, eu mostro isso no final da minha palestra, mas eu posso falar algumas delas. Por exemplo, liderança de equipe e motivação. É uma coisa que só um ser humano consegue fazer. Se você monta uma equipe de 7 pessoas, que inclusive é um número mágico, 7 mais ou menos 2 é um tamanho muito bom para uma equipe que é de 5 a 9 pessoas, né? A gente falou 7 mais ou menos 2. 7 pessoas. E aí aquela equipe precisa produzir alguma coisa, precisa chegar a algum resultado. Motivar aquela equipe, liderar aquela equipe, setar as metas e fazer o acompanhamento é uma habilidade que só um ser humano vai conseguir fazer. Porque é muito difícil você colocar um robô aqui agora para motivar uma equipe. A equipe não vai ficar Vai conseguir motivada. traçar metas, beleza, né? Muito Mas racional, mas o ser humano, a motivação vai muito do emocional. Então, liderança, empatia, pensamento crítico são habilidades que estão nessa lista das 10 habilidades que só os seres humanos vão fazer. Uma outra habilidade que é muito importante também é a habilidade do cuidado. Cuidar de pessoas que precisam ser cuidadas, como, por exemplo, crianças e idosos. É uma habilidade que a gente vai continuar fazendo e vai ser cada vez mais valorizada porque pessoas cuidam de pessoas. A gente não vai colocar um bebê, uma criança, um idoso ou uma pessoa que precisa ser cuidada para ser cuidada por uma máquina. Então, o futuro do trabalho do cuidado é também um assunto que está muito em alta hoje, porque ele vai ser cada vez mais necessário e valorizado. você falando isso, eu lembrando aqui que eu vi hoje, nos seus stories, inclusive, você com um cachorrinho, não sei se acho que era um cachorro, um pet cibernético, eu não sei como é que vai ser o nome, mas conta aí. Aí você falando dessa história, e a minha mente passeando aqui, nas reportagens de robôs que estão lá com pessoas solitárias, que estão sozinhos em casa, aí chega, o robô chega, dá bom dia, abraça, e já tenta substituir esse afeto. Sim. Hospital, que já tem lá cirurgião, que já é um robô, já fazendo esse cuidado, de certa forma. Então, você trazendo isso, já meio que quebra o que eu já imaginava que até isso seria substituído, né? Mas aí já tem estudos, né? Que mostra que não. Mas, pegando o gancho, fala aí, você é pai de pet? É assim? Eu sou alérgico eu sou alérgico a 3 coisas na minha vida, que eu fiz aquele testezinho, né, que fura aqui. E aí eu sou alérgico a gato, cachorro e a barata. Eu não sei, tem alguém que não é alérgico a barata, né? Como que é? Eu não sei nem porque testa, né? Não sei, né? E aí por isso eu não posso ter cachorro nem gato. Aí eu comprei um robozinho. O nome da robozinha é Lua. Então você fala assim, Hello Lua. Aí ela fala com você, ela segue você, ela se finge de morta.
brinca e é a minha robozinha que eu trago ela para os eventos e eu trouxe ela comigo. Vai estar amanhã. Mas se eu pudesse ter um Golden, seria um Golden ou então outra raça que eu acho o Golden um cachorro lindo. Mas eu sou alérgico, né? Então, para pessoas que não podem, o robozinho substitui. Mas para quem pode, é melhor ter um de verdade, né? Muito melhor, porque não substitui. Não tem o afeto, né? O afeto, a emoção que você tem. Quem tem pet que fala isso é como se fosse um membro da família mesmo, né? Então, eu só porque eu não posso ter. Minha Aí. menina ama, mas aí quando eu mostrar, ela vai dizer, nada substitui um de verdade. É verdade. Né? Você deixa o povo pegar no bichinho? Não. Deixa, tirar foto, Não é sensível assim, não. O Não, bichinho já não caiu, estranha, não já estranha quebrou uma não, né? perna, já. Eu digo estranho, pô. Não morde, não. Estranhar, estranha. Fica. É. Ih, Você coloca no gente. colo aí não gosta, fica pedindo pra Ai, minha descer. nossa senhora. É porque tem E as inteligência crianças, hein, artificial da ali, sua né? família com isso, quando você chegou? Ah, os meus sobrinhos adoram, eu já brinquei com eles, então também é interessante, que um gosta e até Acho conecta. massa. Eu acho que é legal você usar a tecnologia para se conectar com outras pessoas, ao invés de ficar só eu e a tecnologia, só nós dois ali, digamos assim, você pode usar a Aham, tecnologia para isolando. intermediar a conexão com outras pessoas também. Claro que você vai talvez responder que seja mais positivo do que negativo, mas a gente assiste muitas coisas negativas, né, na tecnologia que traz aí, inclusive a inteligência artificial. Ontem mesmo eu vendo, eu digo, gente, essas coisas parece que cai pra gente. Sabe que amanhã eu vou estar num assunto sobre isso, inteligência artificial. Chegou 3 tipos de vídeos de mães Aí, impactadas, chorando, porque um aplicativo de inteligência artificial criou não sei o quê e o filho estava tendo acesso a assuntos que não era para a idade e tudo, e a inteligência artificial era um amigo virtual que sim. criou pelo aplicativo e a criança todo dia conversava com esse amigo, nem existia, e esse amigo apresentando tudo no mundo, né, assim, e a mãe lá aperreada, desesperada. Então, assim, tem muita coisa negativa também, Tem. mas o que é claro que você, como defensor, né, e vendo mais lado positivo do que negativo, o que é que você dá de dica para que as pessoas consigam se proteger, falando da inteligência artificial, não do controle das telas, né? Para que elas entendam, assim, consigam perceber e absorver de forma mais positiva tudo isso. Eu diria que principalmente usar com um objetivo específico. Não usar só por usar. Ah, eu vou usar essa tecnologia aqui, o ChatGPT, só para usar, só para ficar brincando com ele, conversando, batendo papo. Não, se você tiver um objetivo e uma meta, eu vou usar isso aqui porque eu preciso. Esses dias eu estava falando com um advogado que não usava, e aí eu comecei a ensinar ele. Perguntei quais são as suas maiores dificuldades, né? Ah, dificuldade é porque eu tenho que escrever muitas petições e são todas personalizadas. Então você entender a necessidade. Gosto de usar a analogia dos remédios. Você não toma o remédio sem ter o sintoma. Então é primeiro entender qual é a sua necessidade para poder você ir lá e tentar resolver isso com a tecnologia. Porque senão vai ser o uso desenfreado e para nada, sabe? O uso sem ter um objetivo específico. Não, eu vou usar essa tecnologia porque eu quero chegar a esse objetivo e a tecnologia vai me ajudar a chegar até lá. Claro, no começo tem que ter aquela brincadeira para você começar a aprender a usar, né? Tem gente que diz assim, ah, eu falo, oi, ChatGPT, tudo bem? Bom dia. Falo desse jeito que vai que um dia ele toma conta do mundo, ele vai lembrar das pessoas que deu bom dia para ele, né? É sério, É. tem jeito assim. Mas você hoje, se pudesse dizer assim para um jovem, porque você falando e aí sempre bate muito na tecla da consciência. Mas a gente sabe que os consumidores, as crianças, os adolescentes, consciência zero. Então a gente, claro, É. sabe que o adulto tem que ter consciência sobre a monitorar, né, tudo isso que está acontecendo nas telas, para ter o controle das telas das crianças e dos jovens. Mas para um jovem, o que é que você consegue dizer para ele sobre essa questão da consciência? Qual é o passo? Passo mesmo, passo a passo. Jovem, você que é consciente, para ter a consciência digital do seu uso, de toda a sua experiência, o que é que você consegue dizer? Faça assim, dê uns 3 passozinhos assim para eles serem os jovens mais conscientes. Amanhã você Primeiro, vai estar com vários, né? né? Com certeza. Eu acho que primeiro é a consciência é algo que você já faz e não sabe que faz, né? Isso seria a inconsciência ou o subconsciente, as suas decisões subconscientes. Para você chegar na consciência, o primeiro passo é você trazer algo que está escondido para a luz e dar à luz aquilo. Então, o primeiro passo é se observe. E eu não consigo dizer isso de uma forma menos genérica, porque cada pessoa vai se observar e vai ver uma coisa. É como fazer terapia.
Eu posso dizer que todo mundo pode fazer terapia, mas eu não sei o que vai acontecer dentro da terapia de cada pessoa, porque a sua terapia é diferente da minha, né? Então, o que eu diria, como passo a passo mesmo, é passe a se observar de forma mais consciente e se fazer uma pergunta: por que que eu estou fazendo o que eu estou fazendo agora? Né? Várias vezes durante o dia. Se você está numa Ótimo. tela, você fazer essa pergunta: eu estou aqui nessa tela no aplicativo X, que não é o X que não tem mais no Ah, tá, Brasil, é, no X, tipo, enfim. no X que inclusive não tá mais no Brasil, né? Foi, eles saíram. Eu tô aqui no aplicativo, no Instagram, no WhatsApp, no TikTok, num e-mail, num Google Agenda, numa agenda digital, seja lá qual for o aplicativo. Eu tô no Headspace, que é um aplicativo de meditação. O que é que eu tô fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Né? Você, nesse exato momento, você está numa tela e você sabe muito bem por que você está nessa tela. Você está guiando a sua entrevista num tablet e aí se fazer essa pergunta é uma ótima forma de você dizer por que que eu estou usando essa tela. Totalmente consciente, você está usando ela para guiar a entrevista. Não está atrapalhando, não está na... porque você tem essa consciência, mas nem todo mundo tem. Então, nesse momento, você parar e pensar, por que que eu estou usando essa tela? Qual é o meu objetivo com isso? Quanto tempo já faz que eu estou aqui? Será que eu deveria estar onde eu estou? Se fazer essas perguntas. Porque aí é onde vem a consciência. O que você estava fazendo no inconsciente vem para o consciente. E aí só trazendo para o consciente é que você consegue tomar uma decisão e talvez dizer, eu estou fazendo isso porque eu quero, é o meu objetivo e eu vou continuar. Decidiu continuar consciente. Estou assistindo o quinto episódio de uma série. Já faz 5 vezes que passou sozinho pro próximo episódio, mas eu quero assistir 6. Então eu vou assistir esse mais um, consciente, né? Então, se fazer essa pergunta seria com certeza o primeiro passo. Parar, pensar, refletir o tempo inteiro, É. né? Tem um outro livro, eu uso muito a base do Nudge, que é o livro dos empurrõezinhos, mas tem um outro livro que é muito conhecido, que é o livro do Kahneman, que chama Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. É como se a gente tivesse dois cérebros. Um cérebro que pensa rápido, que toma decisões muito rápidas, mas erra muito, porque tem que tomar decisão rápida, e um cérebro mais devagar, consciente, que traz do inconsciente para o consciente e você toma melhores decisões. Então, isso é uma técnica para você ativar o seu cérebro devagar, que é o sistema 2, que toma melhores decisões. Vai ter quem tem dois cérebros Não é? rápidos e dois lentos. Talvez. Vai. Aquele que você fala, bora, gente, não acorda. Falando em cérebro rápido, deixa eu falar só mais uma outra coisinha Vá. que eu escutei esses dias e eu queria muito falar no podcast, que é o seguinte, a questão do TDAH, Eita, alguém fez assim. Quem foi? né? Eu escutei. Você escutou? Foi? Eu escutei lá de longe uma pessoa aí do bastidor. TDAH existe. O TDAH realmente tem vários sintomas. As pessoas que têm TDAH têm determinados sintomas, só que existe um número que é chocante, e eu vi faz muito pouco tempo, que é apenas 10% da população tem TDAH. Então hoje parece que todo mundo tem TDAH, né? Então a pessoa fica assim: ah, o meu TDAH não me Não, deixa gente, tá focar, o meu rolando um TDAH é meme isso, o isso. meu. E quando eu vi isso, eu achei muito interessante e eu queria trazer, por quê? Porque tem a ver com a falta de foco, tem a ver exatamente com as telas. O que que acontece? Só 10% das pessoas têm realmente TDAH, que é algo que precisa de um tratamento, precisa de medicamento, precisa de controle para toda a vida. Os outros 90%, ou os outros, digamos assim, 80 ou 70%, eles têm hábitos que fazem com que eles tenham sintomas de TDAH sem ter TDAH. E quais são esses hábitos? Telas, sono, alimentação. Se a gente não controlar isso, exercício físico, sono, alimentação Aí você e vai, a telas, ausência de exercício físico, né? Vai dizer exatamente. sono desregulado, né? Dorme tarde, excesso de tela, Alimentação, excesso de alimentação ruim. açúcar e coisas que vão fazer mal para o seu organismo. Ou seja, o que que acontece? Maus hábitos geram sintomas de TDAH, sem a pessoa ter TDAH. Então, como tá muita gente agora falando do TDAH, quando você começa a ter sintoma, você já tem o autodiagnóstico. Ah, gente, eu tenho Eu tenho isso. TDAH, isso é o meu TDAH que não me deixa focar. Só que quando você acha que tem, aí aquilo é alguma coisa que você fala, então eu não tenho nada que eu possa fazer a respeito. E 90% das pessoas têm algo que pode fazer a respeito, que é mudar os hábitos.
né? Então, saber se a gente está dentro dos 10% ou dos 90% é muito importante, porque está virando... A ciência comportamental tem uma premissa muito básica que todo ser humano tem atenção limitada. Todo mundo tem, né? Então, o TDAH é transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. O DA, que é déficit de atenção, todo mundo tem. Todo mundo tem em um determinado grau, né? Ninguém tem atenção plena e consegue prestar atenção em tudo. Nenhum ser humano tem isso. Ou seja, é como se do TDAH todo mundo tem o DA, né? A hiperatividade não, né? Nem todo mundo tem. Só que sintomas de atenção limitada ou déficit de atenção, todo mundo tem. Ou seja, é difícil focar. Para todo mundo, para todo ser humano é difícil focar. E se eu culpo o TDAH, que eu me autodiagnostiquei, aí eu vou achar que eu não preciso fazer nada porque é o meu TDAH. Então, Você pensou assim, passou por algum período, porque já que você está dizendo que todo mundo, você nunca pensou nisso, em nada. Mente acelerada, eu estou falando isso por quê? Porque o amplo conhecimento que você tem e pela rapidez no raciocínio, né? De vir a o que você quer dizer na sequência correta, isso eu estou te observando, tá? hum, E aí tem a história do pensamento acelerado também, né? sim. Que também vem um pouquinho associado com o TDAH. Você falando de TDAH, e será que você estava interessado em estudar? Porque você pensou algo, alguma vez na vida em que você Talvez tinha um eu tenha pensamento um pouco acelerado? disso, né? Também o Augusto Cury chama de SPA, né? Que é a síndrome do pensamento acelerado. Talvez eu tenha um pouco disso. Dificuldade de focar e organização, com certeza eu sempre tive. Só que ao invés de culpar um diagnóstico, que eu nem sei se eu tenho, eu fui estudar formas de melhorar aquilo, né? Então, mas com certeza eu tenho essa coisa de ser meio acelerado também, de querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu quero muitas vezes fazer muita coisa ao mesmo tempo. Aí o que que eu faço para me autocontrolar sobre isso? Eu uso muita ferramenta como Trello ou então checklist. E no meu checklist, se eu tiver 10 coisas para fazer, aí às vezes eu tento fazer 5 de uma vez só. Tô fazendo uma coisa, tô fazendo outra. Só que eu sei que o custo, que a gente chama de troca de contexto, quando você está fazendo uma coisa, vem para outra e depois volta, existe um custo cognitivo. Você gasta a bateria do cérebro para trocar o contexto e depois voltar. Então, o que que eu faço? Eu crio formas de me autorregular com ferramentas, por exemplo, de checklist. Aí eu crio um checklist com os 10 itens. Aí eu faço o item 1. Eu só estou fazendo esse item. Aí eu vou fazer só ele e eu só passo para o item 2 quando eu termino o primeiro. Então, isso é uma forma de eu me autorregular para não ficar fazendo muita coisa ao mesmo tempo, porque eu sei que se eu fizer muita coisa ao mesmo tempo, vai gastar mais carga cognitiva. Energia cerebral, que eu digo em casa. Acaba a bateria do cérebro, aí Quando quais vem, eu são os digo, gente, carregadores, né? muda o assunto, para de gastar. Não, aí um dia todo mundo discutindo. Aí eu digo, gente, vocês estão gastando energia cerebral, discutindo a mudança da estrada que tinha que pegar não sei o que para a direita. Aqui tinha que ter uma via que tinha que fazer. Ninguém trabalha com a administração pública, né? E esse povo lá. E toma, eu digo, gente, gastando energia, eu já fico pensando nisso, e não é verdade. É Tem energia assunto cerebral. que é gastar realmente energia cerebral. Tem algo que você queira falar mais dos seus projetos ou algum assunto? Camila, como é que você não fala Como é disso? que você não... Fala aí do que eu não falei. Um deles é realmente dizer que eu estou bem feliz de estar aqui em Pombal fazendo essa palestra no Colégio Menino Jesus, né? É uma produção do Colégio Menino Jesus, mas vai ser na Você UFCG. já estudou lá? Eu estudei no Colégio Menino Jesus, então eu voltei, Você né, chegou aí lá? Deu chamado. tempo de você ir lá Fui lá visitar eles? hoje, vi o pessoal, tia Dedina, né, que ainda tá lá e é uma honra. A gente visitou salas de aula hoje lá, falou com os alunos, foi ótimo, sabe? Entrar nas salas. E aí eu brinquei, falei assim, em 1999, tinha alguém aqui que já era nascido? Aí ninguém, né? Eu disse, em 99 eu tava aqui na sala lá embaixo fazendo o meu terceiro ano do científico, que era para fazer o vestibular, né? Há 25 anos atrás, foi bem legal. Mas tem uma perguntinha aqui que eu não posso deixar de fazer, que é, inclusive você quem disse no seu livro que é a pergunta de milhões. Eu digo, menina, ele entrou na moda, olha, tudo não sei o que de milhões, De porque tem milhões. isso, né? De milhões. Que é como dar conta Hum. de tudo em 24 horas ou em uma semana, mas dar conta de tudo do que eu preciso, porque essa é a pergunta que anseia e que martela na cabeça, principalmente das mulheres, porque a mulher acha que tem que dar conta de tudo toda hora. O homem é mais tranquilo, assim, não, tenha calma, vai dar certo, faz amanhã. Mas como é que você dá conta ou que você dá essa dica pra gente dar conta de tudo? Não dando conta de tudo, sabendo priorizar o que realmente precisa ser feito. Porque essa sensação de que a gente quer dar conta de tudo
E aí, se chega no final do dia e você não fez tudo que você achava que deveria ter feito, fica aquela sensação de não produtividade, de eu não sou capaz. Então, eu acredito que o principal ponto é priorizar. Saber que você não vai dar conta de tudo e que o que você não fez hoje pode ficar para amanhã, o que você não fez amanhã pode ficar para a semana que vem. E aí no livro eu uso uma ferramenta muito conhecida que é a matriz de Eisenhower, que é saber diferenciar a importância de urgência. Isso é um ponto que nem todo mundo sabe, é bem simples assim. Sabe aquela coisa que é simples, mas antes da gente conhecer a gente não sabia que ela era simples? Importante é algo que precisa ser feito, mas não necessariamente agora ou hoje, né? Então, preciso ir ao médico fazer um check-up porque faz 2 anos que eu não faço. É importante. É urgente? Não. Eu preciso fazer isso, talvez nos próximos 3 meses eu preciso fazer isso. É importante, mas não é urgente porque eu não preciso fazer ele agora. Urgência tem a ver com quando você precisa fazer aquilo. E muita gente confunde, sabe? Eu trabalhei muito tempo em empresa multinacional e eu lembro muito de uma historinha que eu vou contar aqui que define a diferença de importância e urgência. Eu trabalhava com a equipe do México e o México é 3 horas para trás do Brasil. Eram 9 horas da noite, eu estava jantando com meus pais lá em João Pessoa, num restaurante. Aí um cara do México me manda uma mensagem: preciso falar com você agora. É muito importante. Aí eu falei, não, ele falou assim, é muito urgente. Aí eu falei, é urgente porque não pode esperar para a gente falar amanhã? Ele falou, não, pode esperar para falar amanhã. Então eu falei, não é urgente, é importante. A gente se fala amanhã. Porque aqui Você já deu são essa 9 aula, horas. você falou Aí assim, eu não é falei, isso urgente. é importante, não é urgente. É muito importante, mas pode esperar, né? Então, saber diferenciar o que é importante do que é urgente, você pode falar, eu tenho um monte de coisa aqui que eu preciso fazer, mas eu vou agendar para eu fazer isso durante as minhas semanas. E aí tem uma ferramenta no Nas livro que brechas, eu como diz. Quando for dando uma brechinha, eu vou eu encaixando vou, entre ou os urgentes. você nem espera a brecha, você já coloca, tem uma ferramenta que eu chamo de agenda proativa, que é assim, você cria a sua agenda de amanhã, de depois da manhã e da semana que vem. É você que vai colocar o que você vai fazer. O que sobrar são as brechas, que aí você vai deixar para outras pessoas colocarem as coisas lá. Mas se eu preciso fazer algo semana que vem, eu vou marcar para semana que vem. É importante, mas não é urgente. Então, se eu agendar, você também tira da sua cabeça. Tirar da sua cabeça libera a carga cognitiva. Então, se você colocar numa agenda e você disser semana que vem, quarta-feira de manhã, eu vou fazer tal coisa, colocou na agenda e tá lá, você sabe que você não precisa ficar lembrando daquilo. Então, agenda proativa significa colocar numa agenda, criar o seu futuro do jeito que você quer que ele seja. Que a ansiedade, as pessoas estão no futuro porque não tem controle, ou seja, pode ser porque está bagunçado todos esses compromissos, né? Isso é uma É, forma até de dar uma controlada. com certeza isso controla a ansiedade, porque a ansiedade tá muita coisa na cabeça, a gente tá com medo de esquecer alguma coisa. A forma mais simples que já definiram a ansiedade para mim foi a excesso de futuro. Porque tem muita coisa do futuro que está na sua cabeça. Pensar demais sobre o futuro é ansiedade. Então, se tem futuros que eu consigo tirar da minha cabeça, colocar numa agenda e não penso mais naquilo, o nível de ansiedade vai baixar. E é onde fica, já que você falou do urgente e do importante, mas e daquela função que eu posso dizer assim, diária, que precisa acontecer, como por exemplo, ir ao trabalho, ir à academia, algo, meditar, que você gosta, né? Essa aí fica no quadro em que posição? Também tem que estar na agenda. Também tem que estar na agenda, planejado. Por exemplo, eu tenho na minha agenda diariamente um item que é fazer o meu CrossFit. Todos os dias, já está na agenda, né? Porque não Então dá para são você rotinas. ensinar e ficar fitness, como é que chama o termozinho? Infofitness? Infofitness, e a vida real ser Pois é. obeso, como diz, né? Então, as Sobrepeso. coisas que têm que ser feitas diariamente ou uma vez por semana também tem que estar na agenda proativa e tem que ser feito. Então a dica é preencher primeiro tudo que eu tenho Isso. obrigação, né? Aí depois eu venho com os urgentes e depois com os importantes, seria assim. Não necessariamente nessa ordem, mas plotar todos E deixar eles umas vaguinhas e ainda. deixar as vaguinhas, exatamente. Deixar pausas, colocar pausa para Pausa. momentos de almoço, descanso,
momentos de lazer, também isso. Programar as pausas, isso é outra dica também importante que a pessoa não faz. É mesmo, porque eu tô pensando aqui realmente em dicas reais, né, É, que vão usar. Porque às vezes a gente enche tudo e esquece que vai ter ali uma meia hora do é, almoço, tal, e quando vê não deu tempo, porque não deu. realmente você esqueceu de deixar uma Quantas vezes boa você dica. escuta a pessoa chegar 4, 5 horas da tarde e falar assim, eu ainda não almocei? Isso não deveria acontecer. Claro, um dia ou outro, num caso excepcional, sim, mas no dia a dia, tá acabando com a vida da pessoa. Não tá se alimentando direito, não tá dormindo direito, não tá tendo as pausas. Tem uma pesquisa de neurociência que foi publicada pela Microsoft, que colocaram aqueles eletroencefalograma na cabeça das pessoas fazendo reunião, né? No mundo da pandemia tem muito isso, entender o que acontece em reuniões. E aí, as pessoas que fazem reunião sem pausas, quando chega no final do dia, tá cheio de, vamos chamar de substâncias ruins no cérebro, como por exemplo o cortisol, que é um estimulador do do estresse, né? Então o cortisol tá cheio de neurotransmissor lá de cortisol. Eles mostram vermelhinho, assim, o cérebro vermelho com cortisol, né? Enquanto que os que tiraram pausas pequenas, 5 a 10 minutos entre uma reunião ou outra, tá tudo azulzinho. Ou seja, não tem estresse, tá mais tranquilo, ó. E aí O o cérebro sono não tá. vai Aí quando chegar em entrar casa vai dormir melhor. melhor, você vai acordar melhor e o seu cérebro vai funcionar melhor. Bom, mas aí essa pausa seria a pausa no meio do dia, ou você fala pequenas pausas? Pequenas pausas entre compromissos. Por exemplo, você atende, né? Que você Sim. entre um paciente e outro. Tira uma pausazinha de 5 minutos, toma uma água, se levanta, se alonga, faz um alongamento de 1 minuto. Não é nada, você tirar 1 minuto e fazer um alongamento entre uma. Toma Não, uma mas água. você falando isso é verdade. Quando tá porque eu atendo fora em outras cidades, é bem mais atarefado nas Um outras atrás do outro, cidades. né? É. E não dá essa pausa que eu tenho quando eu atendo aqui, que Uhum. quando vai um paciente, aí a minha assistente já sabe, aí eu vou ali, resolvo alguma coisinha, fico tranquila, eu troco uma música, só ficar assim, escolhendo uma música, pra mim já é uma pausa, né? Aí entra o outro, aí eu sinto que o meu atendimento aqui é mais tranquilo. E quando é nas outras cidades, que eu já não tenho a TV para mudar, eu já não tenho aquelas coisinhas ali que eu faço, então vai entrando outro, eu, quando dá assim umas 6 horas, eu falo, como eu tô cansada hoje. Parece que você tá mais cansada. E eu não tinha pensado, eu só tô pensando Pequenas nisso pausas. agora. Que era as É. pausazinhas que eu faço, dá uma grande diferença. Isso é verdade. Maravilhoso. E você já foi Obeso, obeso, já. mas Já fui obeso você obeso. está sendo bem gentil. Obeso realmente de quantos quilos? Não, quando eu era criança e no começo da minha adolescência, né? Realmente eu fui obeso e eu não sabia que era tão ruim do jeito que era, porque depois que eu cresci foi que eu fui olhar, né? Hoje eu olho fotos e ainda eu lembro de como eu sofria bullying, né? Realmente. Quer dizer que quando Então, Robin te viu, você era né, gordinho, Robin? era, Robin? Gordinho ainda. Gordinho, ó. Ah, mas o obeso. Não, até depois de adulto, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu fiz o teste da porcentagem de gordura. E existe realmente o limite ali que é considerado obesidade baseada na porcentagem de gordura também, né? Tanto é o Hum, peso e a altura quanto a porcentagem de gordura. Pelo fato de eu ter sido gordo na adolescência, eu mantive muita porcentagem de gordura. É por isso que nos últimos 10 anos eu fiz uma mudança drástica na minha vida de alimentação, exercício físico. Já fiz até lipo, então por quê? Porque eu tinha tanta gordura localizada que eu não conseguia treinar. Quando eu treinava para ganhar massa muscular, eu ficava barrigudo. que a massa Porque expandia e a tá gordura ia porque a junto. gordura eu fui Aham. aprendendo que ela é uma célula, a célula adiposa, ela não sai dali. Uma vez que ela tá no seu corpo, ela fica lá e ela só diminui ou aumenta, mas a célula está ali. E uma das únicas formas que existe de tirar aquela célula do seu corpo é a lipo. Tem outros métodos que as pessoas dizem, tem a criolipólise, que dizem que queima a célula lá com gelo, com a temperatura muito baixa. Tentei de várias formas. Tentei criolipólise, tentei enzimas com injeção, injetáveis, tentei um monte de coisa, mas eu sempre tinha um problema que era assim, quando eu treinava para ganhar massa muscular, eu ficava barrigudo porque eu tinha muita célula adiposa da época que eu fui obeso. Então, acabei até fazendo uma lipo. Depois que eu fiz a lipo, aí eu comecei a trabalhar ainda mais o exercício físico e a alimentação. Para hoje, eu digo que hoje eu tô com a melhor saúde que eu já tive na minha vida, tanto por dentro quanto por fora. Eu hoje estou com a melhor saúde. Eu faço exames periódicos de 3 em 3 meses. Eu treino de 8 a 9 vezes por semana.
E tudo isso também tem a ver com a organização da agenda para conseguir fazer tudo isso, né? E priorizar. Porque não importa, como diz, o mundo caindo no seu dia, mas você vai lá para sua É, atividade, né? Peraí, minha gente, acalma, você se levanta e vai. é isso aí. E não importa o que está acontecendo. E você é praticante da meditação, não é? Também. E foi de onde que você conheceu, aonde você conheceu, como, quem despertou A essa meditação paixão? veio, eu já fiz algumas experiências onde tinha meditação. Uma delas foi uma imersão que eu fiz com o autor daquele livro O Poder do Agora. É um livro bem famoso, o autor dele chama Eckhart Tolle. Eu fiz uma imersão com ele, foi um fim de semana, sexta, sábado e domingo, onde a gente treinou muita meditação e é de lá que vem o nome Consciência Digital do livro, porque ele diz que acessar a nossa consciência através da meditação e da respiração consciente faz com que a gente acesse uma força divina que existe dentro de nós. E aí eu comecei também a conectar muito isso, porque eu acho que o conceito de Deus, ele é um só que muitas religiões e muitas práticas chamam de nomes diferentes, né? Então a meditação, eu acho que ela é quase que uma oração, né? Você está consigo mesmo e com o Deus que habita dentro de nós, acessando essa força. E muitas vezes tem coisas simples que a gente faz, sabe? Na minha palestra, às vezes eu faço que se vocês quiserem fazer que está assistindo, é você fechar o seu olho, fazer duas respirações conscientes, né? Se você quiser fazer também agora, você Vamos inspira, fazer, vamos. Que depois eu vou lhe dizer um negócio. expira. Inspira, expira. E pensa em uma coisa que aconteceu no seu dia hoje pela qual você é grata. E quando você estiver expirando, você fala obrigado e agradece. Agradeceu? Obrigada. Agradeci. Isso não faz a gente se sentir melhor? Não dá aquela sensação de isso é inegável, não tem como você negar que existe isso e que a gente sente isso. Então, foram muitas imersões. E é até uma forma da gente, assim, lembrar e fixar um pouquinho daquilo bom que aconteceu. Porque às vezes É. acontece rápido, passa e a gente nem E parou aí você pra. pensa, ah, para meditar eu preciso vestir uma roupa, eu preciso sentar numa almofada, eu preciso estar num templo budista. Não precisa disso tudo. A gente pode praticar a meditação no dia a dia, né? Muito bom. Até no trânsito, quando dá aquela vontade de dar aquela buzinada, você É porque, respira. como, justamente, como falo no meditação, aí a gente É. já. Eu mesmo já tinha essa, né? Que é uma crença, né? De tudo que tinha que acontecer para poder a gente chegar Mas no momento. fazer tudo isso, que é ir para o templo, se colocar num ambiente mais silencioso, usar até aplicativos como o Headspace, por exemplo, que é um que ajuda na meditação guiada. Fazer tudo isso facilita a meditação no dia a dia. Você falou também aí da questão da religião, do que cada um vê Deus de cada forma, né? Mas você, qual é o seu relacionamento com o Deus que você acredita? Qual é? Se você se sente confortável de falar algo sobre isso. Eu acredito, a minha crença é que só existe um Deus. Eu acho que duas frases que são as frases mais verdadeiras que eu acho que eu já li é que Deus é amor e que Deus habita dentro de nós. Então, Deus tanto é o amor que a gente dá para as pessoas e que a gente recebe, essa conexão dos seres humanos, quanto é uma coisa que está dentro da gente. E a espiritualidade, ela é muito diferente de religião. Eu até escutei esses dias a Oprah falar isso, e aí eu achei muito interessante, porque ela disse: espiritualidade não é religião. Você trabalhar a sua espiritualidade é fazer esse tipo de coisa, como por exemplo, no final do dia você praticar a gratidão e você agradecer por três coisas boas que aconteceram na sua vida. Isso é espiritualidade. A gente está trabalhando a nossa alma, o nosso espírito. E isso é muito diferente da religião, porque a religião já é mais controversa, tem a questão de, ah, eu frequento essa religião ou a outra. Infelizmente, as religiões, elas acabam sendo mais, ela segrega mais do que une. Por isso que eu gosto de falar mais de espiritualidade do que da religião em si. Mas a religião eu acho que é importante. Eu hoje frequento em João Pessoa, inclusive, uma igreja que é a IBM, a Igreja Batista do Miramar, e eu encontrei ali pessoas que tem esse Deus do amor e né, de trazer essa sensação. E eu frequento a IBM hoje, mas já frequentei centro espírita, já frequentei centro budista, frequento igreja católica,
Fui para fazer uma palestra em Chicago e aí eu fui visitar um templo de uma religião que eu nem sabia que existia, que chama Bahá'í, que é uma religião que eles acreditam que só existe um Deus. Foi a primeira vez que eu vi uma religião que não segregava, que não tinha aquele conceito de nós e eles. Ah, porque a religião de você tem isso e a minha não tem. Essa religião é uma religião unificadora, ela quer unificar todas as religiões do mundo e trazer o conceito de um Deus só. Então eu acredito muito nisso. E é muito de. Eu acho que a união, ela é muito mais poderosa do que a segregação, né? Então, vai onde você se sente bem. Eu acho que esse é o principal ponto. E vamos falar sobre os novos projetos, que é um desconto que você vai dar para os nossos telespectadores, quem está nos assistindo e nos ouvindo, do seu curso. E qual é esse curso? E fale dele. E como é que vai acontecer isso? Que a gente vai liberar aí uma. Me conta aí. Vamos lá, o curso é os 10 superpoderes com inteligência artificial, que são essas 10 aulas, onde eu vou pegar na mão da pessoa realmente e mostrar o passo a passo de como usar essas ferramentas para. Inclusive, tem uma ferramenta para podcast. A gente está aqui gravando, vai ter 1 hora ou mais de gravação e você geralmente precisa gravar os cortes, né? Hum, Escolher os cortes. sim, Quais são os melhores cortes? isso. Naquela hora que Que dá falou um disso, que falou trabalho. que dá um trabalho, e aí um dos 10 superpoderes é como criar cortes de podcast de forma automática. Existem duas ferramentas hoje que dominam esse mercado, que é a Opus Clip e a ferramenta que chama Clap. Não sei se vocês usam alguma dessas duas, Não, a mas ferramenta se chama Camila, que Clap, separa tudo. né? Camila Camila que vai Clap. lá e você pode pegar esse podcast, pega um link dele no YouTube, coloca na ferramenta. Se você quiser dar muita liberdade para a ferramenta, ela vai fazer o corte do jeito que ela achar que foi o melhor, ou você pode dar palavras-chave. Você pode falar, quando a gente falou, por exemplo, de consciência, aí ele vai pegar momentos onde a gente falou a palavra Que às vezes consciência. fala no começo, no meio. E É, aí, e aí ele junta isso, faz o corte, faz a ediçãozinha. Você disse que é vídeos de 1 minuto, 1 minuto e meio ou 3 minutos. Você dá todo o direcionamento lá e ele te dá 10, 20 cortes do podcast. Essa é uma das 10 aulas do curso, como criar cortes de podcast sem nenhum esforço ou com pouco e esforço. aí ele já vendeu Aí ele já, o né? peixe, né? Então, assim, o que eu queria trazer para vocês que estão assistindo é um código de desconto, o cupom. Eu vou criar o cupom chamado Vem Ver, né? Que é simples, é o nome do podcast. Só Vem Ver. Então, o link a gente coloca no vídeo, né, do YouTube. Vai ter o Uhum. link aqui embaixo. E o código vai ser Vem Ver. E eu vou dar 50% de desconto do curso para quem Aí a colocar o edição código bota Vem Ver lá. palmas. É, palmas. Como é que a gente consegue fazer? Porque eu já tirei do seu livro, eu só li 2 e fiquei com a cabeça fervendo, com um monte de perguntinhas pessoais. Imagina quando dei os outros. Uma dica que você deu da questão de fazer a organização do e-mail, ajuda, fazer como meme, ajuda nós, ajuda a gente nesse e-mail. Como é que existe isso de separar o e-mail na hora que chega automático? Aonde é que a gente, e que pega e bota lá, como diz você, o que é urgente, o que é importante, vai para onde, quem? Isso se chama filtros inteligentes, né? O Gmail tem isso, o Outlook tem isso. Eu uso muito o Gmail, então quem usa Gmail, você pode criar um filtro. Eu tenho mais de 350 filtros inteligentes no meu e-mail. É como se cada filtro inteligente fosse um robozinho que fica trabalhando Mas é por um mim. programa por fora Então, que eu coloco dentro. tá dentro do próprio e-mail. Você vai lá no Gmail. Eu tenho uma aula que eu posso dar gratuitamente. Para quem estiver assistindo esse podcast, eu vou fazer isso. Eu vou dar essa aula, que é uma aula de 1 hora, Maravilhoso. onde eu ensino a criar os filtros inteligentes do seu e-mail, para que você, na hora que você abrir o seu e-mail, apareça lá o que é importante, o que é urgente. Maravilha. E claro, as coisas que não são importantes e urgentes vão estar lá nas caixinhas que elas devem estar. Mas elas não vão estar atrapalhando, porque imagina que você recebeu 20 e-mails. Desses 20, um é o e-mail mais importante e mais urgente que você tem que responder agora, hoje, porque senão vai dar problema. Só que ele está no meio de 20 e-mails. Aí você vai lendo, lê o primeiro, lê o segundo, lê o terceiro. Aí vamos supor que ele é o 15º. Vai Perdeu uns daqui 5 que você minutos, acho. chegue lá no 15º. Então existem os filtros inteligentes, que é uma das habilidades também da consciência digital, é você saber filtrar a informação que você consome, como no rodízio, né? Para não sair comendo. Por isso que existe pessoas, o dia é de 24 horas para todas as pessoas. E a Ainda tem que gente, dormir, como é né? que a gente não pergunta assim, como é que
tal pessoa é super produtiva, outra não. É organização, não é só o querer também. Claro que tem aquela história do procrastinador, né? Tudo bem. Mas não é só o querer, gente. É isso aí, ó. É a ferramenta que ajuda a gente. Numa simples coisa dessa do e-mail. É. Essa é só do e-mail, né? Essa é só a que você contou. Porque Só do você deve e-mail. ter inúmeras De para WhatsApp, de ajudar. toda fonte de informação que chega até mim, eu preciso filtrar ela. Então, eu diria que isso é o primeiro passo para compreender. Tá chegando informação e tá entrando na minha mente através ou do ouvido ou dos olhos, né? Porque ou é visual ou é auditiva a informação que chega. Como é que eu tô filtrando isso? Hoje você ainda sente necessidade de estudar mais para saber mais sobre isso, ou você está naquele estágio, claro que a gente é um eterno aprendiz, mas ou você está naquele estágio de que está no tempo de repassar tudo que sabe, até porque é uma forma de. Tem até uma. Não lembro nem quem é o autor, mas tem uma pirâmide do aprendizado, eu acho, que mostra, né, que a gente aprende mais quando a gente ensina. Sim, 90%, 80%, alguma coisa assim. Então, quando a gente ensina, a gente aprende mais, e se a gente só lê e ficar para nós, a gente não retém, né? Assim? é Se eu isso estou aí. errada, corrija. Mas você está nessa fase de só passar, porque aí, ó, é tanto curso e é palestra. Não, é por isso que eu faço os cursos gravados, porque aí eu consigo colocar o curso gravado para a pessoa ir ver, enquanto eu já estou aprendendo a próxima coisa. Coisas novas. Você ainda tem programação de viagens internacionais? Você ainda faz? Ainda tem alguma conexão com o pessoal? Como é? Tem alguns eventos que eu geralmente eu vou todo ano, eu tenho eventos que eu me conecto. Um deles é a GoTo Conference, que eles fazem evento em Chicago, em Amsterdã, na Dinamarca, na Austrália. Então, geralmente, uma ou duas vezes por ano eu vou na GoTo, eles me convidam. E esse último que eu fui foi para a Austrália com eles, que eu fiz o lançamento do livro em inglês. Já fui para Chicago, para Amsterdã, então sim, só que eu estou tentando focar mais no mercado brasileiro agora com relação às palestras, até porque eu entrei numa agência que chama Polo Palestrantes, onde eles dominam o mercado de palestras no Brasil. É a maior agência de palestrantes do Brasil, então como o mercado o foco deles é o Brasil, eu estou bem focado com a Polo agora no Brasil. Você ainda é daquela da TEDx, né? E em João Pessoa eu nunca fui, mas o que teve em João Pessoa ano passado, fiquei com vontade de ir, mas não fui, mas Isso. irei. Mas é anual, né? Lá, como A é gente você... fez ano passado o TEDx 2023, foi 1.000 pessoas, foi no Intermares Hall, foi um evento grande. Esse ano vai ter um TEDx pequeno, só para convidados, que vai ser o que a gente chama de salão. É uma licença que é menor, e aí tem uma ou duas palestras. E 2025 vai ser o TEDx grandão de novo, que vai ser para mais de 1.000 pessoas, tomara que a gente faça. Hoje eu sou co-organizador do TEDx João Pessoa, a organizadora é a Georgia Lima, é como se ela fosse a presidente, eu sou o vice do TEDx. Eu já fui palestrante, já fui líder da curadoria e agora eu sou o co-organizador com ela a partir desse ano. E aí, em cada região, no caso, tem o de João Pessoa, aí tem da Bahia, e assim vai, né? Mas aí vocês têm conexão uns com os Sim, outros? é Ou uma, é é uma individual? comunidade bem conectada, até porque tem dúvidas, né, que surgem. Então a comunidade tira muita dúvida. Os organizadores dos TEDx, eles se falam muito para tirar dúvida exatamente sobre o método, né, de como fazer, o que que você fez aqui que Uhum. funcionou, que não funcionou, ações específicas que a gente faz de ativação pré-evento, tudo isso é bem, a gente E os troca muita palestrantes figurinha. de um lugar já é convidado para o outro, né? Também acontece isso ou Mais não? ou Ou é mais menos, não tem específico por muito isso região, né? de A um palestra falar em vários TEDx. Você vê, geralmente a é pessoa que fez um mais. TEDx fez um ou dois, porque não tem muito isso de você sair fazendo vários TEDx, não. É. E é como se fosse específico daquela região, né? O É, que é chamado para ali é mais para aquele público. isso. Meio que isso, né? Nunca olhei bem direitinho, não, mas é o que eu Mas ano que entendi, vem né? vai lá. Ano que vem eu tô lá, né? Faz o TEDx Pombal aí, quem sabe? Nunca teve. Você já fez o primeiro podcast de Pombal. Quem sabe você não vai aplicar para a licença para ser a primeira licenciadora do TEDx Pombal. Olha aí. Precisa Plantei a de sementinha aí, né? plantou, né? Claro. Mas precisa, mas o TEDx para acontecer não precisa de ter a quantidade de habitantes, algo assim relacionado a isso, não? Não. Limite de habitante não é Isso. um pré-requisito, não. Pensei que fosse. Porque Pode quando a ter o gente vê, só tem em Não, grandes pode. cidades, né? Podia ter o TEDx Pombal. Seria bem legal. Não Vou sei porque não mandar o fiz, vídeo para você da Geórgia explicando como fazer um não TEDx sei porque não fizeram em do Patos zero. ainda, porque em Patos tem vários encontros e trazem palestrantes e tudo e nunca, É. né, pensaram. Olha.
Conexões. Olha aí. É o que tá faltando. Eu vou comer o biscoitinho de. Por que não? Eu vou cair nesse nudge Eita, de limão, forma consciente, limão comer o siciliano, limão pelo menos você diz se siciliano. presta, se não presta, porque castanha você já come, você já é fitness, isso aqui é chocolate, não pode, Bom, viu? mas um limãozinho é bom. E tem um suquinho ali também, gente, pega ali, menino, suco de... Aí eu quase que não botei açúcar, porque eu já imaginei, eu digo, o assunto é sobre obesidade e fitness, não posso levar um suco, agora é suco de cajá, sem Mas- açúcar, o bicho me dá uma travada. Acabei de tomar um suquinho de cajá ali, ó. Ah, olha Aqui, aí. ali, ó. Oi, você trouxe? Ah, pois eu fiz também. Tá, Quer mais? bota. Não, 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 obrigado, obrigado. Mas o Eu biscoitinho acho tá que tá bom por mesmo, aí, viu? né? Bonzinho, É. bonzinho todo. Pois bem, então, quer deixar a sua rede social? Quer deixar? Não, você tem que deixar porque você Sim. vai liberar aí uma aula extra. E para as pessoas conseguirem essa aulinha aí extra do seu curso, Vou deixar o a link gente tem aqui duas coisas aqui. A gente tem o cupom, né, do do curso. curso e a gente tem uma Aula dos aula filtros inteligentes para extra. e-mail. Que isso é um gancho de vendas, porque a pessoa vai amar a primeira aula e vai perguntar como é que faz para Quero acessar o mais. resto. É, tô sabendo, viu? Olha Que os é o códigos. nudge, que é o nudge. Olha ali, olha os códigos. Mas aí, a pessoa também pode fazer, sabe o quê? Printar esse momento que você fala, ou gravar a tela um pouquinho quando você fala assim, vou dar essa aula para você, joga lá no seu direct, na sua é. rede social, né? Já fazer a conexão e Façam conseguir conexões. também. Todas seria as mais minhas fácil. redes sociais são Fábio Nudge. Nudge. É sobrenome? Fábio Nudge? É um nome artístico. Ah, sim. Eu Aí tra- agora tá ficando só Fábio Nudge ou como Eu é? ainda falo Ou Fábio Pereira? Nudge Pereira, mas o É. arroba dá pra não Porque ficar no muito livro você longo. usa mais Fábio Pereira, né? Ali ficou Ah, Fábio Nudge desse já Pereira, no novo, colocou. que foi a partir Aí, desse aí a que- próxima etapa é tirar o Pereira. Aí fica só o Fábio Nudge. Vai indo, Quem né? A sabe? Ou eu construção. volto a ser só Fábio Pereira. Não sei, é um teste. Eu gosto de fazer Tem uma teste. pessoa ali, sua irmã ali. Não, de jeito nenhum. O Não vai Pereira tirar não o sai não, Pereira. né? De jeito nenhum. Sim, aí todas as suas redes sociais, porque você tem mais de um Instagram. Não, eu digo o Instagram, LinkedIn, o Twitter, que é o X, que Você não tem usa o mais no YouTube? Brasil. YouTube também. Mas eu diria que as duas principais são o Instagram e o LinkedIn. Eu gosto muito do LinkedIn, é uma rede que não tem tantos usuários como o Instagram hoje no Brasil, mas para o meu nicho, assim, que é o mundo corporativo, tem muita gente usa. Então lá também é Fábio Nudge. Eu não uso muito, mas chega muito e-mail, muito. Eu vou Instagram é legal. começar a abrir. Não, O LinkedIn. Vou começar a abrir para dar uma olhadinha. Tá, então aí vocês vão ficar de olho lá, vai lá na rede social dele, fala, eu assisti, eu vi, manda um direct, não sei se você responde, se é assíduo, como é lá. Respondo. É você mesmo, Tem né? uns robozinhos, se Isso eu for. ia dizer agora, mas não é um robôzinho não, né? Nem tudo sou eu, mas a maioria sou eu. E aí fala com ele. E no Instagram do Vem Ver Podcast, a gente vai gerar os cortes. E quem sabe já vai ter os Já. cortes aí já automatizados. Mas vocês vão nos comentários desses cortes, aonde mais te chamar a atenção, marca ele, pergunta algo, né? Que aí a oportunidade e a chance que você tem de ter um contato mais próximo com ele através lá também da nossa rede social, marcando ele lá nos comentários. E foi muito bom o papo. Sempre quando a gente traz aqui convidados, a gente absorve bastante coisa. Você aqui já dá para anotar várias, porque tudo meu era dicas, porque a gente tem que, né, absorver de quem já tá num nível aí que a gente não conheceu ainda, a gente não chegou, para poder a gente saber os passos e o caminho ficar mais fácil. Agradeço. Fica aí com a sua última palavra do que você quiser dizer, diga para nós algo. Gratidão mesmo pela Camila, Robinho aí, que tá aí até essa hora. A minha irmã e minha namorada que vieram aqui também acompanhar. E vocês, que se você escutou até agora, que tá no finalzinho, obrigado mesmo. E se quiser trocar mais ideia, pegar mais conteúdo, @Fábio Nudge nas redes sociais. E a mensagem que eu queria deixar é que se você tá com medo de ser substituído pela inteligência artificial, não tenha medo, porque a inteligência artificial não veio substituir a humanidade. Ela veio devolver a nossa humanidade fazendo o que é trabalho de máquina. Então deixa as máquinas serem máquinas e vamos ser humanos. E isso é um alívio, trouxe um alívio, porque eu acho que você escuta muito, né? As pessoas negativando a inteligência artificial. Essa mensagem aí de quem está dentro, que é amante da inteligência artificial e expert no assunto, vai dar uma acalmada nos nossos corações. Muito obrigada pela sua presença. Vai ficar aí na tela as redes sociais para poder facilitar embaixo os links, tudo. Fica tranquilo, você vai ganhar seu cupom de desconto, vai clicar em tudo, vai procurar aí embaixo tudo para você ter acesso, tá? Então, muito obrigada e fica de olho que semana que vem tem mais um convidado.